E chegamos à nossa aula 3 do módulo 3, a nossa última aula. Pois é, a última aula, mas não acabou, né? Tem muita coisa pela frente. E esse é o salto final para você escrever até o fim. Já deve ter ouvido falar que escritor é quem escreve. Na verdade, escritor, né, deixa eu mostrar aqui, o escritor é quem conclui. Escritor é quem conclui. Você pode escrever sim, mas se você não publica, para você se tornar um autor, né, você tem que publicar. Então é a hora justamente de finalizar tudo, né, de tudo aquilo que a gente viu, desbloqueio criativo, estrutura, personagem, revisão, escuta, tudo isso que a gente viu. Agora é hora de botar, né, finalizar e transformar tudo em uma história completa, real, que vai justamente trazer, vai entregar muito de você para o leitor. Então é hora de fazer. E aplicar tudo que foi aprendido, né? O que nós aprendemos até agora? Muita coisa, muita coisa. Aprendemos que a gente tem que ter um começo, um início, um meio e um fim numa história, a gente tem que ter um conflito emocional, a gente tem que ter voz própria, a gente tem que ter revisão, tá? Esses são os elementos básicos para a nossa escrita. Tem muita coisa aqui, são os tópicos, como você já sabe, mas isso aqui é básico. A partir disso aqui é que a gente consegue fazer tudo, tá? A partir disso você faz tudo. Você vai, eu não lembro mais o que é o início, meio e fim. Volta lá nas nossas aulas e você vai ter esse conteúdo aqui. Bom, gente, o que mais nós temos aqui? Eu tenho um desafio para você, mais um desafio. Então, o conteúdo que eu tinha passei para vocês, mas isso não acaba, né? Porque você tem que finalizar essas histórias. Então, escolher uma ideia que te move, vinda do módulo um ou 2. Lembra módulo um, módulo 2? Então você vai escolher algo que te move, tá? E aí você vai escrever com toda aquela liberdade, sem se controlar, sem editar durante a tua escrita. Vai escrever tudo que você quer fazer e aí, né, depois você vai revisar. E aí nós vamos para o nosso desafio final. Então, você vai escrever uma história curta, usando tudo aquilo que eu já falei, de 1 a 3 páginas, pode ser um conto completo, uma micro-história, uma narrativa pessoal, uma cena simbólica. É, preferência, usa uma dessas ideias que surgiu durante o curso, algo que mexeu com você. Talvez você não tenha mexido nesse tópico ainda, talvez seja a hora de pegar esse, tenha trabalhado em outros. E aqui, novamente, não se preocupe em escrever em acertar. Você tem que escrever com liberdade, né? O importante é terminar. Então, a partir disso, mais difícil não é começar, mais difícil é terminar. E aí, você vai usar tudo aquilo que a gente já falou. Início, meio e fim. Começa com algo que fisgue, né? Que tenha um gancho com o teu leitor. Desenvolva o conflito de forma crescente, finalize com sentido, transformação e impacto. O conflito emocional, você vai dar ao personagem um dilema real, algo que ele realmente sente, que ele deseja, que ele teme. Mostre esse conflito agindo no personagem para que não seja simplesmente uma coisa banal. Escreva com a sua voz, a sua maneira de escrever, sem imitar, sem filtrar demais. Confie em você, na sua intuição, na maneira que você escreve, porque esse é o maior diferencial que você tem, a maneira que você escreve, né? Ninguém tem igual. E depois vá para a revisão em camadas, como a gente fez. Você viu como a revisão em camadas enriquece a história. Então pode ser uma coisa muito simples, prosaica, mas na hora de revisar, você vai aprofundando ela. Então, na reescrita, na revisão, vai lá no método que eu falei. Estrutura, se a história funciona, estilo, a linguagem flui, os detalhes, as palavras são vivas, elas são precisas, né? E assim por diante. Então, primeiro escreva com o coração, depois se revisa com a cabeça, tá certo? E aí, com o texto escrito,
você vai compartilhar com alguém, um grupo, um leitor beta. Aqui né, a gente tem no Café do Escritor, a gente tem vários grupos, você pode entrar gratuitamente. E aí você pede um feedback simples, né? Mesmo no Clube Ler também. Você pergunta o que te tocou, o que ficou confuso, né? E assim você cria perguntas que possa fazer. Então, meu amigo, minha amiga, você que fez o curso desde o começo, é um curso rápido, eu sei, mas ele tem o objetivo de justamente desbloquear suas ideias, mergulhar você dentro de perguntas criativas para que você consiga escrever com mais profundidade e com mais coragem também. E o principal de tudo, que você possa terminar, porque terminar é justamente um ato de poder. A grande maioria das pessoas começa e não termina. Eu não tenho ideia de quantas pessoas já passaram por aqui começando alguma coisa e nunca terminaram. Então, se você terminar, você está à frente de muita gente, tá? Então não é só um sonho, é uma realização. E aí, se você quiser ir além, essa história que você vai criar, você pode expandir para um conto maior. Se você achar que tem potencial, você pode fazer para um romance e assim por diante, tá? Então, é, eu, esse livro aqui, né, A Fórmula do Best-Seller, pode te ajudar muito, porque aqui você tem todos os passos, né, em 90 dias, como eu já comentei, de todas as etapas da escrita de um romance. Então, vai te ajudar e muito. Então, meus queridos, obrigado por seguir esse curso. Você já é um escritor, agora falta finalizar e publicar e levar a sua escrita a sério, tá? Porque você já enfrentou a página em branco, você já colocou as suas ideias com honestidade, aprendeu a escutar, aprendeu a reescrever, a melhorar, já deu forma à sua voz e assim por diante. Então, a escrita criativa não é um dom que simplesmente vem, não. A escrita criativa ela é construída. E quanto mais você escreve, mais você tem criatividade. Nosso cérebro ele não para, ele está sempre, mesmo dormindo, ele está criativo, criando sonhos. Então tem que aproveitar essas ferramentas que você já tem, né? E a jornada não termina aqui, a jornada só começou. Então você vai escrever, vai reescrever e vai se tornar um autor, uma autora publicada. E aí você procura a gente aqui no Café do Escritor, porque a gente pode te ajudar em todas as etapas, desde uma leitura crítica do seu texto, depois na fase de publicação, a parte de edição de texto, de revisão, de também design e tudo mais, para a gente fazer o seu livro e ficar lindo e maravilhoso e também fazer diferença com o seu leitor. Gente, muito obrigado por estarem aqui e vejam as outras, se inscrevam no canal do YouTube também e também vejam nossas outras iniciativas do café. Um grande abraço a todos, até mais.